Tudo bom? Gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A gente conversar sobre este assunto que é tão vasto, que é marcenaria. Então, hoje a gente vai falar de soluções, que é o tema que eu mais amo, que foi mais ou menos por onde tudo começou aqui essas lives começaram exatamente por conta das transformações e soluções que eu precisei arranjar e que a marcenaria sempre me salvou. Então, eu sou a Gabriela Grepe, eu sou arquiteta, formada há 20 anos desenhando marcenaria, trabalhando com interiores. E a ideia dessas lives é a gente compartilhar o que a gente aprende, o que a gente sabe, tá? Não é de forma alguma para que todo mundo desenhe como a Gabriela. É para que a gente consiga juntar conhecimento, experiência e fazer marcenaria de forma adequada, porque muitas vezes a marcenaria é sempre colocada como em segundo plano, né? Marcenaria não entra, eu não tive na faculdade, a gente não entra muitas vezes com essa disciplina, né, nas faculdades e nos cursos, e ela é necessária para a gente ter um conhecimento mínimo técnico que seja, não pode ser só estético, e para que a gente faça as soluções que nós vamos falar hoje aqui, nesse bate-papo, a gente precisa ter um conhecimento mínimo de como desenhar. Eu vou falar aqui 5 itens que são essenciais, e que essas 5 perguntas, elas abrem um leque, assim, incrível de soluções e de possibilidades pra gente, seja em marcenaria, em obra, projeto de interior. Se você tá desenhando só marcenaria, vai te auxiliar. Se você é arquiteto que faz projeto, te auxilia porque você consegue unir as duas coisas. Então, eu sempre digo que marcenaria é minha preferida aliada, minha aliada preferida nos meus projetos. E eu resolvo muita coisa com ela, tentando desenvolver da melhor maneira possível. Obviamente, eu desenvolvi isso com mais de 15 anos de projeto, e eu projeto marcenaria desde então, quando a gente desenhava na mão ainda. Eu desenhava marcenaria à mão, né? No papel manteiga ainda. Mas hoje, graças a Deus, existem SketchUps, existem ArchiCADs, Revits, vários programas, e a gente utiliza. Então, bora começar? Vamos então falar como a marcenaria pode nos ajudar a solucionar várias questões que a gente encontra quando a gente vai fazer projeto ou quando a gente vai reformar a nossa casa ou mesmo quando a gente está montando a nossa casa. Então, seja você profissional do ramo, da área ou apenas um curioso, essas são as soluções que nós podemos fazer com marcenaria. Então, eu vou falar 5 pontos em que eu vou responder. Eu fiz 5 perguntas e respondendo essas 5 perguntas, a gente responde quais são as soluções que a gente encontra. A primeira pergunta é como fazer essa marcenaria auxiliar a gente. Essa pergunta ela só será respondida ao final da live, porque a resposta dela é o que a gente vai destrinchar aqui agora. É como a gente vai esmiuçar com vocês os pontos principais para a gente fazer essa solução. É claro que podem existir mais, existem milhares de casos e vários casos que podem ser tratados com marcenaria. Vou dar uma restringida, né? Porque esse é o start do pensar para desenvolver a solução. O princípio básico para a gente fazer a marcenaria nos auxiliar é a gente pensar fora da caixa e a gente ter conhecimento técnico. Se você sabe como é que uma marcenaria é construída, quando eu falo construída, gente, é saber como são os encaixes, saber como ela é fixada, o que precisa para ela ser fixada, qual o melhor modo de fixar. Isso é saber a construção de uma marcenaria, a construção de uma marcenaria. E isso é básico para que a gente consiga orientar, né, a mão de obra para desenvolver aquilo que a gente quer, tá? E criar várias soluções maravilhosas. Então, a primeira pergunta é essa: como a gente faz a marcenaria nos auxiliar, né?
O primeiro ponto dessa resposta dessa pergunta é sabendo conhecer a técnica. E aí levar a criatividade é sem limite. E o restante a gente vai ver a partir das 4 próximas perguntas. A segunda pergunta que a gente precisa responder para achar essas soluções é: quais as situações que são mais comuns de acontecer numa obra ou numa reforma e que a marcenaria poderá nos auxiliar? Aí, dentro dessa pergunta, eu tenho mais 4 itens que respondem. O ponto mais comum que a gente encontra em obra é: a gente vai fazer climatização da casa, que seja passar a tubulação de ar-condicionado, né? Colocar ar-condicionado em todos os ambientes, isso é climatização da casa. Então, a climatização da casa, ela exige que eu passe uma linha, que é a parte do gás, né? A parte elétrica, e eu faça o dreno, que é para onde escoa a água do ar-condicionado. Então, esses 2 pontos de climatização é uma das situações mais comuns que a gente chega na obra e vai encarar, né, esconder essa tubulação. A alteração de ponto hidráulico, elétrico e iluminação também é um item assim muito comum da gente resolver com marcenaria. Então, é muito comum, usual, a gente não vai fazer obra, provavelmente, ou vai fazer uma pequena obra. Então, eu preciso trocar o ponto de iluminação da sala ou do quarto, trocar um ponto hidráulico, seja na cozinha, na área de serviço, muito usualmente agora em varanda gourmet. Então, a parte elétrica, a mesma coisa. Às vezes, você tem uma casa, um apartamento em que ele é mais antigo e hoje você tem muito mais equipamentos. Hoje em dia, com home office, então, que a gente precisa adaptar os cômodos, né? Atender a necessidade toda de notebook, de videogame para criança, computador, celular e todos os exemplos. Então, trocar esses pontos de local. Quando a gente tem vigas e pilares, que a gente não pode furar e a gente não pode quebrar. Então, como é que você contorna uma viga e um pilar para passar tubulação de água ou parte elétrica? Aí você precisa ter um pouco de criatividade. E quando a gente está lidando com alvenaria estrutural? A maioria dos apartamentos, maioria não, mas muitos apartamentos vêm sendo entregues com alvenaria estrutural. E a alvenaria estrutural, ela não pode ser quebrada, não pode fazer nenhuma abertura, nem para passar tubulação elétrica ou hidráulica. Então, se você compra um apartamento em que ele é de alvenaria estrutural, não pode embutir nada na parede. Você tem que passar tudo por fora. E aí, como é que você faz para acrescentar mais pontos de elétrica, mudar um ponto de água do lugar, ter mais iluminação, né? Puxar a parte elétrica para mexer na iluminação. Tem que ser tudo por fora da parede. E aí, nesse caso, a marcenaria ajuda muito, muito. Ela é, tipo assim, campeã para resolver nessas situações. Quais são as situações mais comuns que a gente encontra e que a marcenaria nos auxilia? São essas. Quando eu tenho que fazer climatização, trocar os pontos hidráulico, elétrico e iluminação de lugar. Quando eu tenho vigas e pilares num caminho que eu não gostaria que eles estivessem. E quando eu trabalho com alvenaria estrutural. Então, isso é onde mais é usual da marcenaria nos auxiliar. Isso é o mais comum, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos de como é que a gente consegue resolver essas situações. Eu vou passar uns cases aqui do escritório que eu resolvi usando exatamente isso que eu tô falando para vocês. Tudo isso que eu estou passando, essas 4 perguntas, é o meu checklist básico em muitas obras, em muitos projetos. Então, isso daqui é experiência própria, né? Vivi na pele. E aí, eu tô compartilhando com vocês esses conhecimentos que eu desenvolvi nesse período que eu tô projetando. Quais são os momentos que eu sei que eu posso usar essa marcenaria? Porque a situação pode existir, mas eu tenho que avaliar se eu vou poder usá-la ou não. Então, eu posso querer trocar os pontos de água de lugar, eu posso querer usar
contornar viga e pilar, mas eu posso fazer isso? Então, depois de saber quais são as situações, a pergunta seguinte é: eu posso usar? Como que eu sei se a marcenaria é indicada para esses processos? Primeiro, se eu não tenho condição de fazer obra. Então, para resolver os itens anteriores que eu falei, se eu não puder fazer obra nenhuma, se eu não posso embutir eles na parede, ou se não tem condição, a marcenaria é indicada. Então, ela já começa a ser interessante nesse momento. Se eu preciso de agilidade para resolver essa questão de obra ou de situação, né, da montagem do apartamento para fazer uma obra. Então, se eu preciso de agilidade, a marcenaria vai me resolver muito do que eu fazer uma obra, esperar a obra acabar para depois fazer marcenaria. Então, são 2 pontos que a gente começa a avaliar para saber se ele é viável utilizar ou não, se é indicado usar a marcenaria para solucionar essa questão. Quando você domina a técnica e conhece de marcenaria. Porque você não vai indicar algo se você não sabe fazer. Então, se você não sabe fazer, não inventa de tentar fazer, porque vai dar errado. Então, você pode tomar uma decisão equivocada, criar um problema, um atrito ou até um prejuízo, caso você tome essa atitude. Então, quando eu sei se eu devo indicar a marcenaria para solucionar, é quando eu conheço desse assunto, se eu tenho conhecimento sobre esse assunto para poder gerar essa solução. Se eu não vou fazer obra, não há possibilidade de fazer obra, ou a pessoa não quer fazer obra, aí a gente pode entrar com a marcenaria, ou quando eu preciso de agilidade. Então, são 3 fatores que você faz eu faço uma pergunta rápida e que aí a gente vai fazer como solucionar. Gente, é montar um quebra-cabeça. Eu sei se ele vai ser usual, eu vejo uma situação que eu preciso resolver, pergunto se há possibilidade, se tem condição de ser executada, sugiro para então fazer essa solução. E as soluções são mais diversas possíveis. Pergunta 4. Quais são os cuidados que eu preciso ter para sugerir essa solução? Aí eu volto, primeira coisa, volto a enfatizar, conhecimento do assunto. Tenho que ter o conhecimento sobre como se monta, como se constrói, como se estrutura, como se fixa uma marcenaria para saber se é possível. E, obviamente, né, eu preciso saber as características do material que vai ser empregado, eu preciso saber, tudo isso é levado em consideração, porque a solução precisa ser completa. Eu não posso dar uma solução pela metade, né? Solucionar pela metade não é solucionar, né? E aí, para responder, né, se eu tenho, quais são os cuidados, primeiro cuidado atenção que a gente precisa ter. Como será, se eu solucionar desta forma, puser uma marcenaria para solucionar esse caso, como é que eu vou dar manutenção nisso que eu estou escondendo? Pergunta básica. Se eu vou passar uma tubulação, eu vou precisar da manutenção nessa tubulação algum dia? De quanto tempo? Qual é a probabilidade? E se eu precisar, como é que eu faço? Preciso desmontar tudo? Ou eu posso criar alguma situação que seja fácil, ou isso não interfere no processo? Então, o primeiro item, né, para você avaliar mesmo se compensa, qual é o cuidado, é questão de manutenção daquilo que daquilo que você está camuflando. Porque, para falar a verdade, quando a gente soluciona com marcenaria, a gente está camuflando o problema, né? A gente coloca ele bem aparente na parede, pega a marcenaria e coloca por cima. Mas, para fazer isso, eu tenho que saber se é possível e qual é o risco disso, tá? Então, a gente vai pensar nessa questão de manutenção. Segundo ponto, qual é o risco? É uma área que é úmida, cai água, não cai? Tem uma especificação técnica, às vezes você está escondendo um aparelho, um equipamento, um motor, alguma coisa nesse sentido. Qual é a necessidade de funcionamento, qual é a parte técnica, né? A característica técnica desse equipamento? Eu tenho que cumprir, tem que fazer ventilação, tem que dar manutenção,
tem que ter acesso, as pessoas têm que poder chegar ali, acessar, mexer, trabalhar, fechar. Isso é a gente precisa avaliar, né? E o mais importante para mim, na verdade, é listar essas situações e certificar de aprovar com o cliente. Porque para mim é muito fácil fazer essa solução. Mas e o dono da casa? Ele está disposto? Ele está disposto a correr o risco? Vale a pena? É algo que a gente tem que colocar na balança, né? Então a gente precisa sempre pedir o aval do dono da casa, explicar para ele quais são os prós e os contras e deixar que ele sinalize qual é a solução que ele deseja. Porque é muito relativo, algumas coisas que valem para mim, eu acho tranquilo e outras pessoas vão achar aquilo o fim do mundo e não vão querer. Então, cada pessoa tem uma forma de encarar, né? É muito subjetivo. Então, a gente precisa ter essa certeza, né? E a quinta e última pergunta é: quais são os contras de cada dessa solução com marcenaria? Solucionar com marcenaria, claro que ela é vantajosa, mas ela também tem contrapartida. Ela tem o pró e o contra, né? Então, quais são os contras dessa possibilidade quando a gente está solucionando com marcenaria? A primeira delas é que quando a gente trabalha com água, quando a gente esconde, soluciona itens que mexem com água, a gente tem que avaliar que há o risco dessa tubulação furar, haver um vazamento e ela vai danificar toda a marcenaria e você vai perder essa marcenaria. A pessoa vai perder. Então, é um risco quando você vai solucionar itens que lidam com água. Então, você precisa avaliar bem certinho pode ser, qual é a probabilidade de acontecer algo nesse sentido, e isso vira a danificar ou até inutilizar Eu vou dar um exemplo muito claro. Quem me acompanha aqui na internet, no meu Instagram, vai lembrar que na época de chuvas que deu, acho que no fim do ano passado, eu tenho na minha casa, eu tenho uma sapateira que cobre uma parte da minha janela. É um risco que é uma solução que eu dei para minha casa e eu sabia, eu corria o risco de que se vazasse água pela essa janela, ia molhar a minha marcenaria. Então, em 5 anos nunca aconteceu nada, mas no ano passado aconteceu. E o que aconteceu? E o que houve? Mas foi aquela chuva mesmo, né? O que aconteceu? Vazou água pela parede que eu não vi, eu só vi quando já tinha muita água no chão. Qual foi a solução para isso? Eu tive que chamar o meu marceneiro, ele desmontou toda a marcenaria, a gente perdeu o rodapé, eu tive que fazer um novo rodapé para colocar no lugar. Sabia que isso podia acontecer quando eu desenhei e quando eu mandei executar? Sabia. Mas para mim, o ganho que eu ia ter com essa marcenaria valia o risco. Tanto que eu levei 5 anos, graças a Deus, para que isso acontecesse. Espero que não vá acontecer novamente. Mas este é o risco. Eu, cliente, assumi e quando aconteceu eu sabia o que eu precisava fazer, fui lá e fiz. Mas a pessoa tem que entender que esse é o risco. Eu perdi uma parte, não perdi tudo, mas eu perdi uma parte, eu precisei repor uma parte da minha marcenaria. Então, é um risco que envolve até um custo financeiro. Então, a gente tem que avaliar isso. Isso é um dos contras quando a gente trabalha soluções de marcenaria em pontos que tem água. Porque marcenaria e água não combinam, elas não são amigas, nem um pouquinho. Outra questão é a questão quando a gente mexe soluções que a gente vai ter partes elétricas, né? A parte da eletricidade. Não há o risco, né, de inchar, de estragar, né? A não ser que você tenha um eletricista muito do ruim que vai dar um curto que a gente não espera que aconteça, tá? Por favor. Mas partes elétricas, algumas partes, elas necessitam de ter acesso. Às vezes é um ponto de TV a cabo,
Então, geralmente, sempre, né? TV a cabo sempre dá um dano, você quer trocar o ponto, quer fazer manutenção, trocou o sistema, você precisa ter acesso a isso. Então, se você vai solucionar uma marcenaria para isso, ou você cria uma solução em que há um ponto em que eu posso abrir e acessar, ou você vai ter que saber que o dia que você for fazer isso, você vai ter que desmontar a marcenaria para acessar o ponto. Essa é uma questão, né? Isso é muito comum em painéis de TV, onde a gente quer interligar, né? O aparelho da TV a cabo, ou da Sky, ou DVD com a televisão, né? E com as caixas de som do home theater. Então, tudo isso fica escondido atrás de um painel. E que se eu não tiver onde fazer uma manutenção ou acessar esses fios, eu só consigo fazer qualquer alteração se eu desmontar tudo, mexer na parte elétrica e voltar com a marcenaria, né? Então, esse é um contra. A trabalheira que dá pra gente poder fazer uma manutenção ou uma alteração em alguma coisa que a gente previu e que tá escondida com a marcenaria. E outro é que pode ser que isso eleve o custo ou da obra ou do orçamento de marcenaria do teu cliente ou da pessoa que vai querer executar. Por quê? A solução não eleva o valor, mas se a solução que você for dar em marcenaria, né, não estava prevista inicialmente, então isso significa que você vai acrescentar um serviço. E quando eu acrescento um serviço, eu aumento o custo. Então, se eu estava prevista a fazer só um armário no quarto e de repente eu preciso fazer mais um painel, esse painel vai elevar o custo. Agora, se eu já tinha o painel, se eu já tinha já era previsto o painel e o armário, mas eu precisei trocar o painel de lugar ou aumentar ele em alguns centímetros, isso não vai elevar o custo, né? Isso não eleva o custo. Então, esses são os contra de quando a gente consegue, né, de solucionar com marcenaria. Ah, eu posso então achar que eu nunca poderei fazer isso. Não, gente. Não tem essa. A gente tem que ser muito realista. Eu falo sempre aqui, eu amo solucionar com marcenaria. Ela me ajuda, nossa, uma quantidade. Mas eu não perco esses itens de perspectiva. Esses 5 pontos que eu falei, essas 5 perguntas que eu falei para vocês agora, eu questiono, eu avalio, eu repasso cada vez que eu vou solucionar com marcenaria. Ou com qualquer outra coisa, mas no caso aqui é marcenaria, né? Então, eu faço isso. Isso é habitual aqui do escritório, é meu. Na verdade, como eu faço muito mesmo isso, e meu cérebro, eu acho que ele tá treinado a fazer isso de forma muito natural. Então, o meu cérebro, ele raciocina isso e eu já sei qual é o pró, qual é o contra e eu já entendo se é viável ou não. Até porque eu gosto de sugerir só depois de ter feito essa avaliação toda, para não sugerir algo e depois criar uma frustração na pessoa, né? Isso também é legal. Então, repassando aqui, eu fiz 5 perguntas, que são as 5 perguntas básicas que a gente tem que se fazer para avaliar o projeto, para avaliar se é possível a gente solucionar com marcenaria, tá? E aí eu vou dar exemplos práticos do que eu falei, tá? Desses 5 exemplos aqui, dessas 5 perguntas, eu vou dar um exemplo prático, 2 cases aqui do escritório, em que deu certo. Eu cumpri esses itens aqui e funcionou. Então, as 5 perguntas como que a marcenaria pode nos auxiliar? Quais são as situações mais comuns que encontramos e podemos solucionar com a marcenaria? Quais são os momentos em que eu posso usar a marcenaria para fazer essa solução? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para sugerir essa solução? E quais são os pontos contrários em se usar marcenaria para solucionar algumas situações, tá? Então, fazendo esse checklist, eu garanto que vocês vão, assim, abrir
abrir a mente de vocês para poder fazer muito mais soluções. Claro, tá, gente? A gente vai aliar isso com um pouco de criatividade. Não sai fazendo de qualquer maneira, não, porque fica feio. Aí fica bem gambiarrado, não vai ficar legal, tá? Então, primeiro caso que eu vou passar aqui pra vocês, que a gente vai ver, eu vou virar minha câmera, tá? Vou mostrar a tela do meu computador. E eu trouxe dois casos, duas situações diferentes. Um é um apartamento em que eu precisei fazer muitas soluções, esconder muita coisa com a marcenaria. Por quê? Porque é um apartamento que tinha muito antigo, com muitas vigas, e a gente precisou fazer uma atualização bem grande nele, né? Então a gente passou muitas coisas nele, e eu vou explicar cada uma delas ali. E vocês veem como que a gente consegue raciocinar, e algumas soluções foram dadas em obra, tá? Por quê? Só vimos na hora que quebramos. Fato. Isso acontece, acredito que aconteça com muita gente. A gente só tem noção que acontece um problema, que são os imprevistos, né? E aí acontece. Então, gente, ó, eu vou virar minha câmera, tá? Deixa eu ver pra eu não errar. Tá, eu já ia errar o botão aqui, apertar uma coisa que eu não devia. E espero que não fique ruim. Vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é a planta de um apartamento de um cliente, em que aqui a entrada do apartamento é aqui. Essas partes em tracejado, tá vendo? São vigas que eu marquei. Essa linha com esses círculos a gente tá passando a parte de água quente, né? Ele vai ter água quente em todos os banheiros e na cozinha. Todos os banheiros significam 2, tá, gente? Porque o apartamento antigo só tinha 2 apartamentos. Mas olha a distância que eu precisava cumprir daqui da área de serviço, que é onde vai ficar o boiler e o motor, até o primeiro banheiro. E tudo com viga. E aí, a gente na obra descobriu que aqui não tinha viga. Essa viga aqui, ela parava só aqui, né? E aqui não tinha. Obviamente, fizemos forro, né? O que a gente fez? Eu passei aqui, eu vou virar. Aqui, ó, essa aqui é a imagem já do 3D, né? Então, esse aqui é o quarto, o banheiro tá bem aqui. E eu sabia que ia entrar uma marcenaria aqui. Já sabia. Então, quando houve essa situação e eles queriam furar um monte de viga e tal, o que eu sugeri? Fura, que é isso aqui, ó. Fura a parede, deixa a tubulação exposta aqui, porque vai entrar um forro de gesso. Vou deixar muitas coisas escondidas, tá? Aqui é onde entraria a marcenaria. E quando essa marcenaria entrar, eu escondo tudo. Então, essa foi a primeira solução que a gente conseguiu. A gente esconde a tubulação e, na verdade, essa tubulação aqui, nem essa daqui, até do ar-condicionado, tá? Que o ar-condicionado também precisou, que a gente fez um ar-condicionado na sala, que é esse ar-condicionado aqui, ó. Esse ar-condicionado aqui, a tubulação dele tá toda exposta aqui, né? Então, tá vendo? E eu tenho viga. Isso daqui é uma outra situação. Essa situação desse banheiro daqui, que eu precisava entrar com água quente nesse banheiro e desse banheiro distribuir para esse banheiro. O que a gente fez? Eu sabia que aqui ia ter um paneleiro. Então, eu pedi para deixar a tubulação, podia furar nesse local, passar direto para o banheiro, e eu esconderia tudo com marcenaria, que é esta situação aqui, ó. Tá vendo? Esse paneleiro aqui nos fundos é outro banheiro. Então, eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo? A gente passa tudo por fora, tá tudo por fora, não furamos nada, né? Essa daqui, tá vendo toda a parte, isso daqui já é onde ia ficar o boiler. O boiler ficou aqui na área de serviço, a gente contornou a viga e foi passando. E isso daí é uma situação muito comum. E esses imprevistos a gente só notou na hora que a gente foi quebrar. Que a gente foi checando onde tinha, onde não tinha. E para fazer essa atualização do apartamento, precisamos fazer isso, tá? E aí, viga e pilar é um certo problema, né? E aí eu tenho outra situação que já é uma área comercial, também com vigas e pilares. Mas essa é a minha preferida. Isso aqui, gente, é uma área comercial, é um salão, né, de uma área comercial que mexe com alimentação. Tá vendo tudo isso aqui? Não.
novamente, o tracejado são vigas e pilares. Gente, era uma malha gigantesca que eu quase enlouqueci. E aí, eu precisava, nessa área daqui, que era uma área diferenciada do projeto, eu não tinha iluminação e eu precisava trazer parte elétrica para cá. E eu não podia fazer forro de gesso, porque aqui era muito baixo o pé direito. Ou seja, eu não conseguia resolver com quase nada. E aí, o que eu resolvi aqui? Eu resolvi com marcenaria. Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz uma dessas vigas, eu acredito que essa daqui é a de concreto. Eu revesti ela em concreto, ou com marcenaria, e repliquei ela em várias vezes. Então, isso que vocês estão vendo aqui, várias viguinhas, são todas de marcenaria. A única que é de concreto é essa, tá? Então, e essa lateral aqui, ó, é por onde a eletricidade chega na parede, passa por ela e atravessa aonde eu preciso, tá vendo? E aí eu coloquei iluminação aqui. Então, isso aqui, ó, por dentro ele é oco, colado direto na laje, e a iluminação é embutida, e esse aqui é o efeito, tá? Então, aqui eu tenho marcenaria, que é onde chega a parte elétrica lá daquele lado para cá, e por trás desse painel eu vou distribuindo para todos os outros pilares. Então, gente, isso que eu mostrei agora para vocês é como a gente soluciona com marcenaria. Um pouco de criatividade. Essa área comercial aqui, quando eu vi aquele emaranhado de vigas e para um lado e para o outro, era tudo muito cruzado, o pé direito super baixo, eu não tinha, assim, embaixo da viga tinha 2,40. Não podia passar um forro embaixo da viga para poder passar toda a fiação elétrica. Então, o que eu criei foi encapar, né, envelopar uma das vigas e replicar outras fazendo um pergolado. Isso daí interferiu o quê? Todo o projeto. O conceito do projeto foi baseado nesse detalhe, porque aí eu conseguia solucionar. E como que eu sei que eu pude dar essa solução? Porque eu sei que eu consigo fixar as laterais desse painel direto na laje, porque se eu deixar esse espaço aqui dentro oco, eu entro com ele a fixação direto na laje, na marcenaria vai aguentar, não tem problema. E aí, esse espaço por dentro eu consigo fazer os fios, né, transcorrerem e fixar a luminária. Outro desafio, eu tinha uma limitação de altura, porque eu tinha que seguir a altura da viga de concreto. Então, todas as luminárias foram escolhidas, especificadas, baseados nessa altura interna que eu tenho, né? E algumas existem para marcenaria. Então, a especificação foi totalmente direcionada com esta solução que eu precisava. E por que isso tudo? Porque eu não posso furar viga, gente. E porque eu precisava iluminar essa área. Então, dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas segurança em primeiro ponto. Então, eu argumentei isso com o meu cliente, né? Eu falei assim, não, a gente vai assegurar a segurança, não podemos correr o risco, a gente vai resolver desse jeito. E combinava, tinha tudo a ver com o que a gente queria transformar ali também, claro, né? Fazia parte, era um conjunto, ficou uma solução muito boa, né? Ele conseguiu resolver tudo com esta solução de marcenaria. Elevou um pouco o orçamento dele. Então, lembra do item que eu falei que se não está previsto, você acaba podendo elevar um pouco o custo. Esse é um caso em que eu falei para ele, ó, vai elevar um pouco o custo, mas o ganho que você vai ter no resultado final compensa. Porque a valorização do projeto, o aconchego, a boa iluminação que você precisa para essa área, ela paga, vamos dizer assim, né, esse investimento. Então, isso, mas eu conversei com ele, arrisquei, né, eu falei assim, temos uma solução assim, podemos? Porque se não fosse isso, ia ser muito mais trabalhoso, tá? Então, essa foi uma situação em que marcenaria salvou o meu dia mesmo, porque eu não tinha para onde correr, tá? Salvou o nosso projeto e o projeto ficou muito lindo. A questão do apartamento também, a gente ali
a marcenaria de ponta a ponta resolveu pra gente. Porque climatizar um apartamento que é antigo com muitas vigas, né, é um desafio, tá? O pessoal da técnica do ar-condicionado, a gente conversa com eles para saber a necessidade. Em momento nenhum a gente tem dreno de ar-condicionado dentro das marcenarias, os drenos estão todos dentro do banheiro, mesmo embutido na alvenaria. Por quê? Mais segurança, né? Caso aconteça um vazamento, manutenção é mais fácil. E a gente pôde fazer essa escolha, mas o ar-condicionado, a linha do ar-condicionado toda está ou no forro ou na marcenaria. Isso é assim em todo o apartamento, porque ele queria colocar uma parte de água. E uma parte que não estava pronta, porque eu ainda não tenho imagens, é da área de serviço, aonde a gente colocou o boiler, né, o aquecedor a gás. Esse aquecedor a gás, ele precisou, para ter isso, a gente precisou colocar uma bombazinha para água. E esse motorzinho precisava ficar na área de serviço, precisava ser escondido. Pergunta como que eu escondi? Marcenaria. Então a gente tem ali uma marcenaria prevista, né, de roupa suja, roupa limpa, os gavetões, essa coisa de área de serviço. A gente abriu mão de um e colocou para ser onde a gente ia esconder esse motor, porque quando ele tá ligado, quando precisa ligar essa bomba, é ali que a gente soluciona, tá? E uma solução que é muito usual no armário daquele paneleiro, o fundo dele, a gente tirou o fundo de uma prateleira para deixar aquela tubulação exposta, caso a gente precisasse dar uma manutenção. Então, não preciso desmontar o armário todo, onde a situação tá, dá manutenção e fica tudo de forma muito prática, tá? Então, essas foram algumas soluções. Isso, gente, é só um start, tá? Para as soluções, para as criações. À medida que você vai criando em cima disso, com essas possibilidades, que você sabe onde você estrutura, como eu falei na questão da viga, eu sabia exatamente a espessura do MDF que precisava, que aguentaria ficar ali. Então eu trabalhei milimetricamente, porque eu pude perder apenas 2,5 cm da altura do fim da viga para o chão. Então ali foi milimétrico, mas eu sabia a espessura, como fixava, o que era preciso, o que não era. Então tudo isso fez toda a diferença para eu ter segurança em desenhar aquele detalhe e em especificar aquilo para o meu cliente. E ficou muito funcional, a gente conseguiu resolver, assim, 100% a necessidade dele. Então, isso vai fazendo a sua criatividade e aumentando. Cada vez mais que você soluciona desse modo, seu cérebro, ele pensa desse modo também. E aí você vai aumentando e crescendo tudo aquilo que você pode fazer, né? E às vezes você vai inventar algo novo, não sabemos. Mas precisa avaliar esses 5 pontos que eu falei para vocês. E claro, gente, estudar e entender como se desenha, como se estrutura e como se constrói uma marcenaria. Nunca deixem de lado a técnica. Ela é sua maior aliada para criar as soluções com marcenaria. Se você domina a parte técnica de um desenho de marcenaria, você vai dominar a parte das soluções criativas com marcenaria. Isso é fato. Isso é certeiro, tá? Então, hoje era sobre isso. Queria muito abrir a mente de vocês para vocês criarem mais soluções com marcenaria e a gente cuidar, né, de segurança, da parte técnica, né, dos imóveis, e marcenaria nos auxilia muito com relação a isso. Então, espero que vocês tenham curtido essa live, que tenha sido proveitosa para vocês, que eu tenha conseguido externar, né, a forma que eu penso sobre soluções com marcenaria, que vocês tirem muito proveito, que vocês criem em cima dessas soluções que eu só despertei para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer
em responder. Agradeço a presença de todo mundo, que sejam todos muito bem-vindos e espero vocês na próxima semana com outro bate-papo sobre marcenaria.